Boa noite, amigos, muito boa noite. A federação, aliás, o Sinopar, o Sindicato Paranaense dos Lotéricos, vão promover em fevereiro um grande encontro em Foz do Iguaçu, no Recanto Cataratas, onde o gerente é o dinâmico amigo meu, Adão Ribeiro Alves. E será, portanto, em Foz do Iguaçu em fevereiro. São esperadas muitas pessoas, pessoal ligado ao mundo lotérico. Você vai a Hashimitsu e saboreia deliciosos produtos. Vejam. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Estamos recebendo com grande alegria o deputado federal Luiz Carlos Rauli, que aqui está com a gente e certamente com muita coisa para contar. Exatamente. Boa noite, Rauli. Boa noite, Militão. Boa noite, meus queridos que assistem esse programa todos os dias com o nosso querido Militão e Militão, né? Marcelo e Oswaldo. É uma honra muito grande. Vai ser um ano muito importante esse 2018. Força, foco e fé. Continua sendo o seu lema? Exatamente. Com muita força, com muito foco e com muita fé em Deus, porque objetivos que temos pela frente são da maior importância para a vida dos brasileiros. Fazer a reforma tributária, essa era a minha grande bandeira desse primeiro semestre, e a toda hora no meu Facebook. E daí, Rauli, né, tem chance de aprovar? Tem, porque eu estou focado, estou colocando toda a minha força, meu empenho, dos meus amigos, daqueles que estão com a gente, e tenho a fé em Deus. Então, o Brasil precisa dessa reforma, né? Ela é fundamental, ela é básica, a reforma tributária, para simplificar o sistema, diminuir os custos de produção, diminuir o custo do capital e diminuir o custo da contratação da mão de obra e diminuir o custo dos produtos com o zeramento dos impostos de comida, de remédio, de máquinas, de equipamento. Seria uma grande revolução, 2, 3 vezes maior do que o Plano Real. Seria uma nova independência do brasileiro. Seria uma simplificação radical. Após esta simplificação e a tecnologia que vamos colocar, né, ainda ontem em Brasília, o Dr. Miguel Burrabi, que se juntou com a minha proposta, com a parte tecnológica, esteve no Ministério da Fazenda com toda a cúpula, colocando a nossa estrutura, a proposta nossa. Então, está sendo muito bem aceita. Você tem ideia de que mês que vai para a discussão? Bom, no plenário da Câmara? O governo insiste com a reforma da Previdência. Insiste. A reforma da Previdência tem um grande problema, que são as eleições. Quer dizer, os deputados, senadores não estão dispostos, à véspera das eleições, de fazer esta importante reforma. E ela está mal conduzida, ela está mal encaminhada. Então, primeiro, o governo, que tem um poder muito grande de comunicação, perdeu a batalha da comunicação. Claro, para toda empreitada, precisa ter o convencimento da sociedade. Sim. Né? Se você vai mexer em algo que mexe com todas as famílias, com todas as pessoas. No meu caso, da tributária, eu fui ao país inteiro, quase todos, só faltam 4 estados, né? 136 palestras, 180 reuniões técnicas de trabalho, convencendo, né, todos os segmentos. Claro, eu não posso ir na população toda, mas eu fui em todas as entidades que representam todos vocês. Né? Empresários, profissionais liberais, trabalhadores, né? Auditores, agricultores, cooperados, né? Microempresa, pequena empresa, média empresa. Então eu conversei com todas as entidades, governo federal, estados, municípios, né, secretários. Então o trabalho que eu fiz o ano passado, e com repercussão nacional, prepara a base da reforma. Ela tem poucos inimigos, né? Muito pouco. A Previdência tem uma quantidade de inimigo imensa na população. Isso é muito difícil do ponto de vista político. Não é no Brasil, no mundo inteiro ela é difícil. Então, a nossa não, ela resolve o problema da economia, né? O Brasil
vem de uma recessão muito grande. A nossa que você fala é a reforma tributária. A tributária. Sim, claro. A nossa reforma tributária. Ela resolve também a parte da arrecadação da Previdência. Ela ajuda muito, porque ao ativar a economia, qual o grande problema que nós vivemos nos 2014, 15 e 16, né? Foi a recessão de 8,2% negativo, enquanto que o mundo cresceu 10%. Quer dizer, nós perdemos 18,2% em 3 anos. O ano passado começa a reação, melhora 1 ponto a economia. Este ano está previsto 3 pontos percentuais de crescimento do PIB da economia. Então, quer dizer, eliminamos a recessão criada pela Dilma, né, no governo dela, pelo Manteiga, pela Dilma, ao tirá-la e mudar o governo. Então, já há um ganho muito grande com o ano passado ter crescido 1%, estancar o decréscimo de 3,8%, que foi no ano anterior. Então, você está retomando. Então, se é ruim o governo do Temer, pior sem ele. Então, para passar esse período de 1 ano e pouco até chegar às eleições. E a nossa reforma, ela é importante. Eu falava com o Geraldo Alckmin outro dia e com o Álvaro Dias, falou, o quanto antes fazer a reforma até implementá-la leva 2, 3 anos. Então, essa parte eletrônica, ela muda totalmente o conceito, porque o imposto será recolhido antes. Perfeito. Na hora do ato da transação, você comprou, passou o cartão no supermercado, o dinheiro de imposto não vai para o dono do mercado, ele vai direto para o município, para o estado, para a União, vai ser online. Então você tem uma mudança total, né? Isso vai gerar milhões de empregos, vai melhorar o salário. O princípio é este. O princípio é esse. Raul, assim como você já havia alertado aqui, especialistas afirmam que a reforma tributária dos Estados Unidos vai deixar as empresas brasileiras ainda menos competitivas? Exatamente. Porque o que acontece é que os Estados Unidos tem um sistema muito simples de tributação. Eles tributam muito a renda da pessoa física e jurídica e muita propriedade e pouco o consumo. Ao tributar pouco o consumo, eles tributam 1/3 apenas do que o Brasil tributa do consumo, eles aumentam o poder aquisitivo de toda a população americana, principalmente dos mais pobres. Com isso, ao consumir mais, né, eles são maiores compradores do mundo. São. E o Brasil, que tem nas suas empresas brasileiras, das 500 maiores empresas americanas, 400 delas estão no Brasil. Essa empresa vai fazer o seu lucro no Brasil ou lá? Porque ao diminuir o imposto de renda nos Estados Unidos de 35% para 21%, e no Brasil mantém em 35% o imposto de renda, você vai pagar seu imposto de renda com 35% ou com 21% nos Estados Unidos? Com 21%, cara. É? Oh. Então, esse é um prejuízo muito grande. Então, e nós nem fizemos o beabá de simplificar o sistema. Eu quero fazer um sistema mais simples que aquele que eu fiz para a micro e pequena empresa, para o MEI, que já foi uma revolução tributária para o microempresário e pequeno empresário e para o autônomo que virou MEI. Como é que você está fazendo, Raul? Como é que está essa mobilização para derrubar o veto que impede o refinanciamento, o refil do débito das pequenas empresas? Gente, o governo Temer, o ministro Meirelles, vetou o refis da micro e pequena empresa e do MEI. Ao vetar, ele criou uma discriminação, porque ele sancionou o refis das grandes e médias empresas, que é bom também fazer isso. Ao vetar o refis da micro e pequena empresa, ele está machucando 5 milhões de microempresas, que mais uma grande quantidade está devendo impostos, e também 7 milhões de autônomos, 60% estão inadimplentes. Então, o que vai acontecer com esse veto? Ele vai derrubar o veto com 80%, 90% dos deputados e senadores. Vai ser a maior derrota que o governo vai levar. E eu mandei mensagem para o governo, para os seus ministros, apelamos, toda a frente parlamentar da microempresa, todo mundo se mobilizou, ele não sensibilizou. Vai ser derrotado. Mas vai ser uma derrota acachapante, assim. Não precisa nem fazer muita campanha entre os deputados, porque eu já estou sentindo que vai dar 80%, 90% pela derrubada do veto. Conforme estudo realizado a pedido do Banco Santander, cada R$1 investido no microcrédito gera R$ 4,50 para o PIB de um município. Exatamente. A microempresa representa quase 60% dos empregos do Brasil e só 27% do PIB. Entendeu?
O restante do PIB, de 27% para 100%, ele está nas mãos das grandes e médias empresas. Então, a microempresa, ela é tudo de bom. Ela é tech, ela é top, ela é pop. Né? Então, o Luiz Renato, meu filho, que está na Fomento Paraná, que é a agência de fomento que empresta dinheiro, que faz curso, que mobiliza, ele faz esse trabalho pela Fomento no Paraná inteiro, levando essa mensagem do crédito. Então, ele é o maior divulgador do crédito para micro e pequena empresa do Paraná. Só que a Fomento, junto com o SEBRAE, junto com secretarias do Paraná, capacita, e junto com as prefeituras e associações comerciais, capacita o microempresário a pegar com cursos. E ele, quando faz o curso, quando ele pega o dinheiro, ele pega um dinheiro até mais barato. E ele, capacitado, ele vai gerar mais emprego, mais renda, mais negócio. Tudo que você pôr de redução de impostos na micro e pequena empresa e no autônomo é injeção na veia na economia, é coisa boa, é energia boa e barata. Vamos para o intervalo, já voltamos com o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do PSDB londrinense. Já voltamos. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas. Modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Husker, a batata deliciosamente crocante. Estamos de volta. Olha, no Buffet Vila Planalto foi realizado de segunda-feira até a última quinta-feira uma Feira Nacional de Calçados. Muita gente presente, lojistas cadastrados de várias cidades do Paraná, até do estado de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, estiveram aqui já comprando calçados que serão lançados nas próximas estações. Você que quer aprender inglês, conta com a FD English.
Hi guys, I'm Fabiano. This is Dora and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Bem-vindo ao desafio dos 10 dias. Dessa vez, nós vamos trazer 10 expressões e gírias da nossa preciosa Inglaterra. Vamos dar a explicação e também alguns exemplos de uso. Eu garanto que estas palavras você vai encontrar na Terra da Rainha. Hoje é o nosso segundo vídeo da série. A expressão britânica de hoje é full of beans. Isso mesmo, beans de feijão. Mas o que significa essa expressão? Oh God, you are full of beans this morning. Isso não significa que você comeu muito nesta manhã, e sim que você está bem animado, bem energético. Oh God, you are full of beans this morning. Você está bem animado hoje. Are you full of beans today? Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Estamos de volta com o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Ô Rauli, muitos contribuintes reclamam e o estudo mostra que a tabela do imposto de renda está defasada em 84%. Como corrigir essa defasagem? Mas eu pergunto a você, defasagem a favor do contribuinte ou contra? Não, a tabela, quando o governo não põe a inflação e não tem colocado, o prejuízo é para o contribuinte de pequena monta, principalmente. Porque a tabela do imposto de renda deveria corrigir com a inflação. A inflação, quer dizer, ela existe, mesmo que seja 2%, 3%, ela existe. Então, ao não corrigir, você perde 2%, 3% de impostos. E essa mesma não correção da tabela do imposto de renda, que dá prejuízo para você, contribuinte, e eu tenho projeto para atualizar essa tabela de imposto de renda. Claro que tem outros projetos que estão lá na casa. Como o governo da Dilma, do Lula, né, e do Temer não querem mexer na tabela. Não é só o Michel. A Dilma não mexeu quase nada, nem o Lula também. Então essa tabela está extremamente defasada. A mesma coisa do teu patrimônio declarado no imposto de renda. Você não tem teu patrimônio no Brasil inteiro? Tem. Os 27 milhões de pessoas declaram a sua casa, eles não deixam corrigir com a inflação. Né? Então, duas coisas gravíssimas que a Receita Federal não deixa corrigir. Nem a tabela que favorece o assalariado, que a maior parte paga imposto de renda na fonte, e nem aqueles que têm patrimônio. O diretor da Receita Federal não pode fazer por conta própria? Não. Tem que ser lei. Lei. Tem que ser por lei. E o Congresso vota, só que o governo não quer que vote. Então ele fica segurando. Então, eu também tenho um projeto para passar a inflação, né, e corrigir o patrimônio das pessoas de acordo com a inflação, porque na hora que você for vender, você pega lá, você tem um imóvel declarado desde 95, há 23 anos atrás, né, por 100 mil reais. Esse imóvel hoje está em 800, ele te dá um ajustezinho pequeno e vai te cobrar o lucro como se tivesse uma variação positiva de 700 reais, 700 mil reais. Aí você morre com 15%. Quer dizer, ele está tomando aquilo que não é dele. E o Congresso não apressa essa votação? Apressa, mas ele não aceita. Ele usa toda a força. Ele que você fala o governo federal. E também a Dilma, o Lula, né, fizeram a mesma coisa. Todo mundo, né? Olha, essa queda de inflação que caiu 23,8%, diminuiu o pedido de recuperações judiciais. Isso é bom? É uma retomada? O número de pedidos de recuperação judicial caiu 23%, quase 24%. Isso é positivo. É a retomada do crescimento aos poucos. Então, o governo em 2017 vai recolher 1% de crescimento do PIB. Poderia ter crescido mais se ele tivesse feito medidas microeconômicas mais fortes, como a reforma tributária. Né? Ele já fez outras reformas. Né? Então, o governo tem conseguido vitórias, mas ainda não é suficiente, porque o que levou o Brasil à recessão no governo Dilma, que derrubou ela? Quer dizer, foi a falta de reformas. Né? Gasto elevado, quer dizer, quando o governo não consegue colocar as contas em dia, quem paga é toda a população. Pedaladas fiscais que ela fez. Ela pedalada, mas é o pior, é para o cidadão inflação, juros altos, carestia. Então, quando o governo... Desemprego. E o governo da Dilma, quer dizer, eu cito 3 casos. Por que o governo militar caiu? Porque foi uma brutal recessão de 8,5% do PIB.
Por que o Collor caiu? Foi uma recessão brutal de 7,5% do PIB. Por que a Dilma caiu? Porque foi uma recessão brutal de 8,2% do PIB. 8,2%. Foi a segunda maior recessão da história recente do Brasil. Com 10 que o mundo cresceu? Perdemos 18. 18. Você falou. Quer dizer, imagine se o PIB hoje é 6 trilhões e 200, nós teríamos 1 trilhão e 200 perdido de PIB. Então, o prejuízo que a era Dilma deu no Brasil, ela é por ano isso, né? É uma perda por ano. Dá mais de 5 trilhões de PIB perdido. De reais ou de dólares? De reais. De reais. Olha, eu tenho 5 minutinhos, mas eu tenho umas perguntas para fazer para você aqui. Não tem sido inoportuno o ministro Henrique Meirelles, num ano crítico da nossa economia, falar que é candidato, falar em candidatura? Extremamente inconveniente, inoportuno e presta um grande desserviço. Tanto que ontem a agência Standard & Poor's rebaixou a nota do Brasil com essa conversa fiada dele, de ser ele que a única coisa boa que o Meirelles tinha é o seu conceito internacional, porque foi presidente de um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Quer dizer, essa titubeeza dele, querer se meter em política, né, que ele se elegeu deputado, abriu mão de ser deputado para ser presidente do Banco Central. Do governo Lula. Do Lula. E agora ele é ministro, ele não tem apoio, não tem nada. Se o governo dele tivesse sido um sucesso, como foi o Plano Real, que fez o Fernando Henrique presidente, não tem nada a ver, né? Ele está sonhando... Como você analisa a nova lei que autoriza a Caixa Econômica, Raul, a capitalizar e integralizar recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço? A Caixa Econômica é sólida, ela é uma grande empresa do governo, ela é 100% do governo. Ela nem deveria se chamar banco, é Caixa mesmo, porque ela trabalha com a loteria e com os programas sociais do governo e transferência de recursos da União para estados e municípios. Eu não tenho óbice a isso, não. Virou disputa judicial a intenção do governo em privatizar a Eletrobras? Ah, sim. De novo aquele viés, né? Entre empresa estatal e privada, um debate muito ruim, né? Eu acho que o governo Temer perdeu a condição de conduzir esse processo. Raul, a Organização Mundial de Saúde passa a considerar o vício, aquilo que você fala aqui, vício em jogos eletrônicos, como já é uma doença de transtorno mental. É uma doença mundial, assim como é a droga, a bebida, o cigarro, esses jogos eletrônicos transformou num vício mundial, uma doença, né? A ludopatia, que também afeta os jogos de azar, aqueles que são compulsivos na máquina de jogo, na jogatina desenfreada. É uma doença, lamentavelmente, né, o Brasil e o mundo passa por isso. Mesmo sem ter o jogo liberado, você tem os jogos eletrônicos, você joga online. Nem um simples joguinho te leva a uma compulsão também. E tem jogos violentos também, né? É uma desgraça para a humanidade. Só tem. O governo da Coreia do Sul começa a proibir o comércio de criptomoedas, provocando insegurança e queda dos bitcoins, que o povo nem sabe o que é isso. Na verdade, eu vi muito inteligente a matéria hoje que o Ednelson me mandou. Israel declara como um ativo financeiro os bitcoins, as criptomoedas. Tem várias, né? E há uma discussão no Brasil se declara ou não declara, né, os bitcoins. Então, é muito interessante essa discussão e eu também estou discutindo a regulamentação, como é que fica, como é que não fica, porque há muita gente pondo dinheiro nos bitcoins. E para encerrar, Raul, você que esteve nos Estados Unidos várias vezes, representando no parlamento americano e tal, representando o Brasil. O projeto Trump, ele quer novamente construir um muro na divisa com o México, que já orçou em 18 bilhões de dólares. E os republicanos já discutem a inclusão do valor no orçamento. Isso é loucura. É uma insanidade sem limite, né? É uma insanidade. Eu acho... É o fim, né? O México, Estados Unidos e Canadá estão ali um junto do outro. A América do Norte, né? A América do Norte já tomou territórios americanos lá para trás. Eles têm um tratado de acordo comercial, né? Entre os 3 países. É um horror, um horror. O Trump está realmente causando um rebuliço na vida do norte-americano. Paulo, você tem um minutinho. Não, agradecer, vamos juntos, né? Esse ano, com muita força, com muito foco, gente, com muita fé. Torcer para que o Brasil dê certo.
as eleições, né, para que o Brasil escolha o melhor presidente da República, o melhor governador, a melhor representação e fazer o que puder de mudanças esse ano ainda. Deus abençoe o Brasil e todo o povo do Paraná e da nossa imensa região de Londrina. Muito obrigado ao deputado federal Luiz Carlos Aure, obrigado a você que está em casa pela audiência. Boa semana, fique em paz e fique com Deus. Boa noite.